Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Os que encontraram, digam amém. Glória a Jesus. Então, olha aí o versículo de número 12. Nós vamos ler do 12 em diante. Ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressurgiu. E se Cristo não ressurgiu, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos contra Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Pois se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que já dormiram em Cristo estão perdidos. E se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se de fato, porém, Cristo ressurgiu dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem, pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua ordem: Cristo o primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus o Pai, e quando houver destruído todo domínio, toda autoridade, todo poder, pois convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Vou fazer uma breve oração. Senhor, eterno Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos louvores que já ouvimos, obrigado porque tu és o nosso Deus e não há outro além de ti. Oh, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, fale conosco, e que a tua palavra, que é viva e eficaz, que é mais cortante que uma espada de dois gumes, possa, Senhor, nos impactar aqui esta noite. Que eu diminua, que o Senhor cresça, e que a tua glória seja manifestada no nosso meio, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Há mais ou menos entre 8 e 9 anos atrás, o meu filho, ele me fez uma pergunta. Ele me perguntou assim: papai, como é que o senhor sabe que o cristianismo é o certo? Que o cristianismo é o verdadeiro? Como é que o senhor sabe que o cristianismo é o que nós devemos seguir? E eu fiquei impactado naquele momento por aquela pergunta. E de fato, essa é uma pergunta que alguém pode lhe fazer. Como é que você sabe que o cristianismo é o certo? Que seguir a Cristo é o certo? Não outras seitas ou religiões que existem por aí. Mas a resposta desta pergunta está justamente no tema dessa mensagem: a ressurreição.
Porque em qualquer outro lugar que você for, vai ter sempre algum líder religioso. E este líder religioso, que fundou provavelmente as grandes religiões, ele vai estar dentro de um túmulo, em algum cemitério, sendo visitado pelos seus seguidores. Mas o que faz do cristianismo será verdade é porque quando a gente visita o túmulo do fundador, daquele que é o alicerce, a base, a rocha onde a igreja está firmado, quando multidões e multidões fazem caravanas todos os anos para ir a Israel visitar o túmulo do fundador, ele não está lá dentro daquele túmulo, porque ele morreu naquela cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia, aleluia, ele vive. Oh, aleluia. Foi isso que eu disse para o meu filho, eu sei, porque o fundador do cristianismo, ele não está morto, ele ressuscitou. Oh, ele foi colocado numa tumba, passou-se o tempo, as mulheres foram lá pela manhã, e quando chegaram lá pela manhã, bem cedinho, quase dando 6 horas, elas indo no caminho discutindo como é que a gente vai remover a pedra é muito pesada, como é que a gente vai fazer, tem guardas lá na frente. Mas quando elas chegam, o túmulo não está fechado. Quando elas chegam, o túmulo está aberto. A guarnição havia fugido, e elas olham um anjo que diz: eu sei a quem vocês procurais, a Jesus o Nazareno. E o anjo dá uma excelente notícia para eu e você sabermos que nós não estamos reunidos aqui por causa de alguém que está morto e a terra já comeu a sua carne. Nós não estamos reunidos aqui por causa de um homem que nasce, morre e fica enterrado. Aquele anjo, ele disse às mulheres: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Oh, aleluia, é isso que vai estar escrito numa plaquinha lá em Israel, no túmulo de Jesus na entrada. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Jesus Cristo vive, Jesus Cristo vive, ele está no nosso meio, ele está aqui esta noite. Onde houver 2 ou 3, ele está presente. Aleluia, glória, aleluia, aleluia. É por isso que é importantíssimo falar da ressurreição, porque o nosso Redentor vive. Ele não está numa caixa cheia de ossos, não. O nosso Redentor, ele vive, e não só vive, ele reina. Aleluia. É por isso, irmãos, que o inimigo das nossas almas, ele teme este Jesus, porque o nosso Jesus vive. O inimigo não teme alguém morto, já morreu, mas Jesus Cristo está vivo.
E a Bíblia diz que foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Por que você acha que existe uma perseguição gigantesca, mídia, grupos, seja de qualquer ideologia, contra Jesus? Você acha que alguém se preocupa em perseguir um morto? Você acha que alguém se preocupa em estar fazendo ironia, piada, vídeos pejorativos de um morto? O morto não atrapalha, o morto não impacta, o morto não incomoda, mas esses grupos de ideologias contrárias se preocupam em querer denegrir Jesus, se preocupam em querer falar mal de Jesus, porque Jesus Cristo está vivo e a presença dele incomoda, a presença dele impacta, e é por isso que enquanto houver vida e Jesus não voltar para buscar a sua igreja, terá alguém para falar mal de Jesus, porque Jesus não está morto, Jesus ele está vivo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Paulo, ele escreve essa carta, que nós chamamos de primeira carta aos Coríntios, para responder uma carta que tinham enviado a ele. É por isso que você vai ver em várias passagens, se você fosse ler esta carta, várias passagens dizem assim, quanto àquela situação, ele traz uma resposta. No capítulo 7, inclusive, ele chega a dizer muito claro, acerca destas coisas que me escrevestes. Então é uma carta que a gente olha só um lado da conversa, porque nós só vemos Paulo respondendo às dúvidas da igreja de Coríntios. Mas esta carta, ela com certeza é, sim, a carta que tem o caráter mais prático, porque aqui revela o dia a dia da igreja primitiva. Fica muito claro aqui tudo o que ocorria na igreja. Tanto é que Paulo, se eu fosse percorrer a carta, ele vai falar, por exemplo, no capítulo 1, que é condenável o partidarismo teológico. Ele fala no 11, inclusive, que não é correto o partidarismo social, rico ficar do lado de rico, pobre ficar do lado de pobre. É um dos problemas que ocorria na ceia, lá na igreja de Coríntio. É uma carta muito prática, de aplicação fácil no nosso dia a dia. É a carta que mais fala acerca dos dons espirituais. 12, 13, 14, esses capítulos falam dos dons espirituais. E a carta, nesse capítulo 15 que eu li, é a carta que tem a maior extensão em texto do assunto a ressurreição de Cristo. E Paulo, ele é muito enfático, porque na igreja de Coríntios tinha se levantado pessoas que estavam falando que não havia ressurreição dos mortos. E se não houver ressurreição dos mortos, a nossa fé, ela é vã, porque eu acabei de dizer que nós seguimos Cristo porque Ele está vivo, porque Ele está vivo. E é sobre a ressurreição que é sim a nossa maior vitória, é que eu vou falar aqui esta noite. Essa ressurreição de Cristo Jesus. E eu vou falar 3 pontos. E o primeiro ponto, logo de cara, é que a ressurreição de Jesus é a nossa maior vitória. A ressurreição de Jesus é a nossa maior vitória. Por quê? Porque aquele que fala e não cumpre, não tem valor. Mas Jesus Cristo diz que Ele nos daria a vida eterna. Logo, você só tem vida
eterna se o seu Jesus viver eternamente. Houve uma época antes de Jesus que eu e você, quem não nasceu no Evangelho, e claro, não foi fiel desde o começo, vivíamos escravos pelo pecado. Mas aí vem Jesus, morre naquela cruz, derrama o seu sangue, a gente ouve o Evangelho e a gente entrega a nossa vida a Jesus. E a partir daquele dia em diante, nós não somos mais escravos do pecado. Por quê? Porque o nosso Redentor vive. Jesus Cristo nos deu a vitória sobre o pecado, e essa vitória só é real porque o nosso Redentor vive. Hoje nós não somos mais escravos do pecado, mas em Cristo Jesus nós temos a vitória sobre o pecado, e o salário do pecado é a morte. Logo você tem a vitória também sobre a morte, e ter a vitória sobre a morte significa ter a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso que a ressurreição de Cristo é a sua maior vitória. Eu disse de manhã, existe um livro que só o título dele, que está na capa, já me encanta, um livro do John Owen, que diz assim: a morte da morte na morte de Jesus. Porque Jesus, Ele te deu a maior vitória que você pode ter. Ele te libertou da escravidão do pecado, e Ele te deu a vida eterna. E o que eu faço com isso, pastor? É que agora, tendo essa vida, você tem liberdade de viver com o seu Redentor. Por quê? Porque Ele não está morto, mas Ele já ressuscitou. É por isso, irmão, que nós nos reunimos, porque Ele está aqui. E se Ele ressuscitou, significa dizer que aqueles que creem nele, como eu li no texto, também vão ressuscitar. E se Ele morreu por você e ressuscitou, você acha que Ele te chamou para você viver uma vida abandonado, uma vida largado, uma vida sem cuidados? Não. Deus, Ele te guarda para você permanecer com Ele até o fim. Ele ressuscitou para te dizer: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ele ressuscitou para dizer: eu cuido de ti, eu estou vivo, eu cuido de ti, as tuas dores traz para mim. Vinde a mim, está cansado, vinde a mim, está sobrecarregado, vinde a mim. Ele ressuscitou para você ter a certeza que com você existe um que já venceu a morte e já te deu a vitória. Basta você tomar posse e crer neste Jesus Cristo que ressuscitou. Aleluia. Oh, remande covalamana. Aleluia, aleluia. Jesus ressuscitou para te dar a vitória. Eu disse de manhã, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele não depende do homem para ser Deus, porque não foi o homem que criou Jesus, mas foi Jesus que criou o homem. Ele não precisaria de nós para ser Deus. Na verdade, se você olhar no texto bíblico, Ele nem procura adoração. Ele já é adorado 24 horas no céu de glória. O que Ele procura é verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. É por isso que Ele ressuscitou. E sem a presença dEle, irmãos, na igreja, a igreja não consegue avançar. Por exemplo, Jesus Cristo ressuscitou, mas Ele não foi direto para o céu. Ele apareceu aos discípulos, passou um tempo com os discípulos, conversou com os discípulos, e depois Ele foi para o céu. Por que Ele não foi direto para o céu logo após a ressurreição?
É porque ele sabia que a igreja precisa da presença dele. Ele sabia que os discípulos iam voltar para as práticas antigas de pescar. Se ele simplesmente ressuscitasse e já fosse para o céu. Mas o Jesus que eu conheço, ele não é um Jesus que te deixa só. Ele não é um Jesus que te abandona. Ele não é um Jesus que olha o teu sofrimento e vê o sofrimento te consumir e você se sentir sozinho, sozinha, mesmo em meio à multidão. Eu tenho uma notícia para você: Jesus Cristo ressuscitou, e se Ele ressuscitou, Ele está contigo em todos os momentos. Você pode crer, porque Ele é a solução para os teus problemas. Oh, aleluia! 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 A ressurreição de Jesus é a sua maior vitória. Porém, não é uma vitória que você conquistou, mas que Ele conquistou. É por isso que na primeira carta de João, no capítulo 4 e no versículo 19, diz assim: se nós o amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Tudo é dele, irmão. Tudo é dele, por Ele e para Ele. Você pode vir aqui e adorar, mas você só o adora porque Ele te amou primeiro. Você só vem aqui porque foi Ele que morreu naquela cruz e te chamou. Você está aqui porque Ele te trouxe para fazer parte de um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que Ele ressuscitou, porque nós não adoramos um Deus morto, mas nós adoramos um Deus vivo. Aleluia! Aleluia! A ressurreição é a nossa maior vitória. O segundo ponto: a ressurreição de Jesus nos dá uma viva esperança. Quais são os teus projetos? Quais são os teus planos de vida? Em que você tem se aplicado? A Bíblia diz para nós apresentarmos os nossos projetos, os nossos planos ao Senhor, e aí nós seremos bem-sucedidos. O fato de você ter Jesus com você faz da sua vida uma vida cheia da presença de Deus. Uma vida onde esse Cristo que ressurgiu, Ele pode pegar os teus projetos, os teus sonhos e fazer isto avançar. Porque Ele pagou o preço por você. Porque Ele morreu por você e Ele ressuscitou para estar com você. Qual é a dúvida que existe nisso? Qual é o questionamento que existe nisso? Por que parar? Por que se inferiorizar? Por que deixar a depressão te consumir? Por que deixar a síndrome do pânico te afastar de todo mundo? Por que entrar dentro de um quarto e não querer estar na presença de ninguém? Por que se silenciar na hora da dor? Jesus Cristo veio para te dar uma nova esperança. Ele ressuscitou para dizer: eu sou maior do que a morte, eu sou maior do que a depressão, eu sou maior do que a síndrome do pânico, eu sou maior. O teu Redentor, Ele é maior. Aleluia! Oh, aleluia! 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 A nossa esperança, ela é maior, porque a nossa esperança tem um nome,
Esse nome é Jesus Cristo de Nazaré. No mundo, a esperança é a última que morre. Na igreja do Senhor, a esperança morre, mas ao terceiro dia ressuscita e vive para todo sempre. Aleluia! Oh, aleluia! 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 Jesus, Ele nunca falou que a vida seria fácil, mas Ele garantiu a presença dEle. E essa presença é que nos traz a esperança. Com Deus nós podemos romper o impossível. Com Deus nós podemos ir além das nossas limitações. E você pode dizer, não dá mais para mim. Dá. Quando Deus chama Abraão, Abraão tem 75 anos. Quando Deus chama Moisés, Moisés tem 80 anos. Dá. Você pode dizer, eu sou muito novo, não tem problema. Deus usou o menino Davi, ali com uns 15 anos, para derrubar um gigante. Dá. Não tenha dúvida do que Deus pode fazer através da sua vida. Não tenha dúvida de onde você pode chegar com o Senhor. Não tenha dúvida do que Jesus pode fazer através de você, aonde você estiver. Não tenha dúvida. Existem milagres gigantescos na história da humanidade, de homens e mulheres que permaneceram firmes e impactaram o mundo, desde a época da perseguição romana até os dias de hoje. A gente sabe que Roma pegava os cristãos, colocava no Coliseu e lá mandava matar os cristãos. E os cristãos morriam cantando ao Senhor. Morriam cantando ao Senhor. Por quê? Porque a esperança deles era muito maior do que aquele momento da morte. Porque homens e mulheres nunca deixaram de pregar a palavra de Deus, porque a esperança deles é muito maior. Enquanto nós estamos aqui neste momento, em alguns países onde a igreja é perseguida, pessoas estão morrendo por amor ao Evangelho, mas não negam o nome de Jesus. Por quê? Porque a esperança deles é maior. Por isso que Paulo escreve, eu li, se nós esperamos em Deus somente nesta terra ou neste mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens, porque neste mundo tudo vai passar. Se você espera em Deus só aqui, tudo vai passar, mas há mais de Deus no porvir. O daqui tem que buscar o melhor, tem que se desenvolver, tem que estudar, tem que se planejar financeiramente, tem que ir atrás, mas Jesus fala de algo maior. Jesus fala de um lugar onde as ruas são de ouro, de um lugar onde não há sol, porque nós somos iluminados pela glória de Deus. Um lugar onde não há templo, porque o Senhor é o nosso templo. Um lugar onde não há choro, onde não há dor, onde não há mágoa, onde não há traição, onde não há pecado, onde não há tristeza, porque neste lugar estas coisas já passaram, e o Senhor vai enxugar dos teus olhos toda lágrima, porque este lugar é o destino que Jesus tem para a sua vida. Aleluia! Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Em Cristo há uma nova esperança. Irmãos, quando a gente lê a Bíblia, tem 2 discípulos no caminho de Emaús tristinhos, porque eles achavam que Jesus estava morto, continuava morto.
Jesus aparece para eles e eles estão tristinhos, conversam com Jesus tristinhos. Ainda diz para Jesus: rapaz, tu é estrangeiro, tu não sabe o que aconteceu aí, mataram Jesus, e Jesus está ali com eles, mas por causa da tristeza, por causa da crença que Jesus ainda estava morto, eles não desfrutavam da presença dele. Você e eu temos que crer neste Deus que ressuscitou. Eu quero que você saia daqui esta noite, se você guardar isso, para mim basta. Porque eu não sou bom dessas frases de impacto, não é a minha preocupação, mas eu quero que você guarde isso. Guarde isso. Jesus ressuscitou. Ele está contigo em todos os momentos, para você viver uma vida nele. Você não está só. Você não anda sozinha, você não anda sozinho. Não deixe a tristeza e as dificuldades da vida colocarem uma venda nos teus olhos e você não vê aquele que já ressuscitou. A tristeza quer te pôr para baixo, mas Jesus é a tua nova esperança, e Ele diz: ei, eu sou contigo, eu te levanto, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te ponho de pé. Você pode entrar até no fogo, mas a chama não arderá em ti. Você pode entrar no rio e o rio não vai te afogar. Entra nas águas e elas não vão te cobrir. Eu sou contigo, eu sou contigo. Quem tem Jesus não anda só. Quem tem Jesus não está só. Quem tem Jesus não sofre só, porque o nosso Redentor, Ele vive. Oh, aleluia! 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 A ressurreição de Jesus nos dá uma viva esperança. Nos dá. Jesus promete o que cumpre. Por isso é que Ele nos sustenta. E eu vou te dizer uma coisa: esse que está contigo, se você entregou a sua vida a Ele, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Eu falei de manhã no finalzinho da mensagem, em Apocalipse, João, ele está no céu, e ele ouve uma pergunta, e essa pergunta: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E faz-se um silêncio, e diz que não há resposta, nem nos céus, nem na terra, nem embaixo da terra. João começa a chorar, e vem um dos anciãos e diz para ele: não chores, João, não chores, porque eis aqui o leão da tribo de Judá. E ele diz que venceu, e ele é digno de abrir o livro e de desatar os selos. Oh, aleluia! João se vira para olhar, mas João vê um cordeiro como se tivesse sido morto, mas está vivo. Porque Jesus morreu como o cordeiro sofredor, mas ressuscitou como o leão vencedor. Aleluia! Aleluia! O leão vencedor. Aleluia! O que eu quero dizer com isso? Que essas imagens de Jesus na cruz, as gravuras do rosto ensanguentado, os filmes das chicotadas,
Tudo isso aconteceu, mas não é esse Jesus que a igreja agora vai se encontrar. Não é este Jesus com o rosto abatido, com a cara ensanguentada. Não é mais este Jesus. A igreja, ela vai se encontrar com Ele que tem vestes brancas, tem uma coroa na sua cabeça. Aleluia, oh aleluia, aleluia, aleluia. Ele não é o sofredor, agora Ele é o vencedor, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é aquele que rege as nações, é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que é, que era e que há de vir, é o Alfa, é o Ômega, é o princípio, é o fim, é a rocha inabalável, é a raiz de Jessé, o renovo de Davi. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o grande El Shaddai, o Jeová Sabaoth, o Jeová Rafá. Oh aleluia, Ele é aquele que cuida da sua vida, o cabeça da igreja. Ele é o Deus que tem a sua destra de poder, e quando Ele age, ninguém pode impedir. Aleluia, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, 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 aleluia. É este que nós adoramos, é este o vencedor. E se Ele venceu e você crê nele, você também vai vencer. Vai vencer as dificuldades, vai vencer as tribulações, vai vencer as perseguições, vai vencer as lutas interiores. Vai vencer, porque o nosso Redentor, Ele vive, Ele ressuscitou. Escute isso que eu vou falar. Às vezes a gente ajuda muitos outros a se encontrarem. Pessoas que têm vidas difíceis, e a gente conversa, e isso é para você que está aqui essa noite. Você às vezes tem ajudado os outros a se encontrarem, mas você está perdido dentro de si mesma. Você tem conversado, orientado pessoas, falado até de Jesus, pessoas que andam por aí, mas você não consegue se encontrar dentro de si mesma. Eu quero lhe dizer que Jesus, e você pode até dizer assim, mas eu já entreguei minha vida a Jesus, eu creio em Jesus, eu tenho Jesus, eu sei. Mas Jesus quer fazer você se encontrar de novo, dentro do seu ser, onde está esse turbilhão de emoções, de indecisões e de incertezas. Jesus quer trazer a calmaria. Jesus quer dizer: acalma-te, mar, aquieta-te, tempestade. Jesus quer trazer a bonança. A igreja do Senhor tem que crer neste Jesus. Irmãos, nós não somos chamados para ouvir falar de Jesus, nós somos chamados para viver em Jesus. O nosso Redentor ressuscitou. Se você vive um cristianismo de ouvir falar de Jesus, este não é o cristianismo bíblico. O cristianismo é uma forma de vida. Quem em Cristo está, não é quem com Cristo está, é quem em Cristo está. Nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é para os que estão com Cristo, é para os que estão em Cristo Jesus. Paulo escrevendo aos Efésios diz: mas Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus.
Não é com Cristo Jesus. O cristianismo bíblico e verdadeiro é muito maior do que estar com Cristo. O cristianismo bíblico e verdadeiro é um chamado para você estar em Deus e Deus em você, os dois em unidade, para que você seja guardado no Senhor. Aleluia! Aleluia! É muito além, e é por isso que Ele ressuscitou. Se Ele ressuscitou para nos dar a vitória, se Ele ressuscitou para nos dar uma viva esperança, eu também quero te dizer que o poder que ressuscitou Jesus, Ele é um poder que opera aqui hoje à noite. Ele é um poder que opera em nós. Porque a ressurreição dos mortos é uma realidade. Efésios capítulo 2, versículo 1, Jesus diz assim, aliás, Paulo escrevendo diz assim: Ele vos deu vida quando estavam mortos nos seus delitos e pecados. Jesus nos dá vida. É por isso que se Ele ressuscitou, Deus pode ressuscitar da morte espiritual qualquer outra pessoa. E este Deus que ressuscitou a Jesus, Ele está aqui esta noite. Por isso que em Romanos a Bíblia diz: aquele que confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crê no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, esse será salvo. Não é só falar, mas é crer no coração. Não é só crer, mas também é falar. O testemunho público. Jesus, Ele sempre está olhando e chamando as vidas que estão sedentas, precisando de uma salvação. Jesus, Ele está sempre de olho em vidas que estão sofrendo, que estão passando por dificuldade, e Ele está dizendo: eu estou aqui. Eu já disse isso várias vezes aqui. Jesus, Ele é um estraga-velório. Em todos os velórios que Ele passou, Ele estragou. Todos. Onde Ele foi, Ele ressuscitou o morto. Ele estragou todos. Estragou os que tinham acabado de acontecer, como a filha de Jairo, tinha acabado de morrer, Ele chegou lá, ressuscitou. Estragou aquele que tinha acontecido e já estava a caminho do cemitério, que era o filho da viúva de Naim. Chegou lá, ele ressuscitou o menino no meio do caminho para o enterro. Estragou aquele que era de 4 dias, já enterrado, fazia 4 dias, ele chega lá, dá o brado, Lázaro vem para fora, Lázaro ressuscita e sai. O que eu quero dizer com isso? Não importa a situação do ser humano, Jesus Cristo, Ele dá vida. Jesus Cristo, Ele traz vida. Não importa se está pouco, se está meio, se está muito, Jesus Cristo é maior. Jesus Cristo ressuscita. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, diz o Senhor Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Este Jesus que ressuscitou ao 3º dia, Ele não morre nunca mais. Eu falei aqui de 3 ressurreições: filha de Jairo, filho da viúva de Naim e Lázaro, o irmão de Marta e Maria. Todos esses voltaram a morrer, mas Jesus Cristo ressuscitou para não morrer mais. Essa é a garantia que nós temos da vida eterna.
Por que é importante falar isso? Porque uma igreja que é citada na Bíblia, a igreja que ficava em Tessalônica, os irmãos começaram a morrer. E aí começou a gerar uma pergunta. E essa pergunta era: e agora? Jesus ainda não voltou e os irmãos estão morrendo. E agora? Aí Paulo escreve e diz assim: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, isso é, dos que já morreram. Não quero. Vou dizer uma coisa para vocês: vai chegar o momento em que este mesmo Jesus, quando tocar a trombeta, quando houver a voz do arcanjo, quando ouvir o alarido, este mesmo Jesus, ele levará a sua igreja. Os que já morreram ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos os encontrarão nos ares, e ali estaremos para sempre com o Senhor. Existe uma ressurreição para a vida eterna, e esta ressurreição só Jesus Cristo pode dar. A igreja lavada no sangue de Jesus não passará pela condenação, mas ressuscitará para a vida eterna com o Senhor. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia, aleluia! Só Jesus pode dar a vida eterna. Por quê? Porque foi Ele que venceu a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Aí Jesus morreu. E eu costumo visualizar essa cena. Não foi assim, mas eu costumo visualizar Jesus morto e a morte vindo. Só que a morte não pode pegar quem não tem pecado. E Jesus morreu sem pecado. Ele carregou o meu e o seu, mas ele morreu sem. É por isso que ele venceu a morte. É por isso que ele tem autoridade sobre a morte. É por isso que ele garante a vida eterna, porque ele já ressuscitou. Você já recebeu a Jesus como seu Salvador? Se você já recebeu, você tem a certeza da vida eterna. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e quem anda comigo não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Jesus, ele pode dar a vida eterna. E mesmo que os irmãos que estão aí passando para o Senhor, e Jesus ainda não voltou, chegará o dia em que nós nos encontraremos com eles nos ares. Eu quero que você que não entregou a sua vida a Jesus, você que se afastou dos caminhos do Senhor, eu quero que você pense nesta mensagem e reflita neste chamado. Pense na ressurreição de Cristo. Jó, que viveu muito antes de Jesus, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará sobre a terra. E mesmo que a minha carne se consuma, mas eu ainda o verei. Que nós possamos crer nessa mensagem. E eu queria te convidar a ficar de pé.